Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. E hoje eu vou fazer aquele vídeo que muitas pessoas vão ficar escandalizadas, né? E outras vão achar que tipo assim, saiu do nosso meio quem não nos pertencia. Tem uma frase aí que o povo fala, né? Saiu do meio da gente porque não era um de nós, né? O pessoal falava. Então hoje eu vou fazer esse vídeo explicando por que não estão mais nos vendo, indo para a denominação adventista do sétimo dia. Nós não saímos da denominação por conta de intriga com ninguém, ou porque estamos magoados, ou porque nós não ganhamos cargo, ou porque simplesmente a gente não quer devolver mais o dízimo. Não é por conta disso. A gente simplesmente já havíamos há algum tempo, né, desde quando começou aquela situação no mundo, né? Aliás, o meu pensamento, eu acredito que não era nem para eu ter retornado para a IARGE. Eu retornei porque eu não tinha assim, um pleno conhecimento de tudo que hoje eu entendo, né? Então, por isso eu retornei naquela época, 17, ou foi 2018, se eu não me engano. Muitas pessoas sabem que no ano de 2009 eu me retirei da IARGE. Por que eu me retirei da IARGE em 2009? Eu tive um relacionamento com uma pessoa que não pertencia à IARGE e por conta desse relacionamento surgiu muitas confusões, muitas intrigas, muitas difamações, né? Usaram o meu nome para difamar outras pessoas e me usaram como escudo, difamaram muito a minha pessoa, me acusaram, né, de aborto, me chamavam de fofoqueira, mas ninguém via o que estavam fazendo com o meu nome, com a minha pessoa, né? Como alguns líderes estavam se comportando em relação a mim como membro, né, na época. Depois eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. Existe coisa que você tem que falar para que a pessoa possa entender. Vendo isso como algo relevante, né, para alguns, para muitos talvez não, mas para alguns vai ser relevante. O motivo pelo qual nem eu, nem meu esposo estamos mais indo para a IARGE e também não temos nenhum interesse de ir para nenhuma outra denominação. Né? Nós não temos mais esse interesse por conta daquilo que a gente foi vendo com o passar do tempo. Não vendo dentro da IARGE, né? Que não é sobre a IARGE, porque o nome IARGE é uma coisa intocável, você não pode falar, né, qualquer coisa contra a IARGE. Então, isso aqui não é sobre a IARGE, isso aqui é sobre uma verdade que você vai descobrindo com o passar do tempo, que envolve coisas mais amplas, que quando você abre os olhos, quando você passa a ter uma visão mais macro do que micro, né? Uma visão mais macro das coisas, você vai vendo que aquele mundinho que você vivia, não era aquilo, não tinha nada a ver, né? Então você vai entendendo certas coisas. Quanto mais uma denominação é maior, quanto mais ela tem trabalhos dentro, tipo cargos, ministérios, departamentos, quanto mais uma denominação é assim, mais picuinhas, mais intrigas, mais confusões vai haver, mais perseguições em relação a membros, né? Membro em geral, né? Porque muitas das vezes não é só um membro que é perseguido, às vezes até mesmo uma questão de ministro, né, é perseguido também, dependendo da posição que ele tenha. Nesse ano de 2009 eu me retirei por conta de todas essas coisas, por conta de absurdos que fizeram, né, em relação a mim. Então eu me retirei. Aí no ano de 2016 eu comecei a visitar e tudo mais, porque eu tinha aquela... você tem aquele entendimento que é passado para você de que ali é a igreja verdadeira, de que ali é a única igreja, de que ali é a menina dos olhos de Deus. Então você tem essa coisa impregnada na sua mente, né, que com o passar do tempo, quando você vai permitindo Deus abrir os seus olhos, você vai entendendo que não é bem assim. Que isso também era ensinado lá, que ainda hoje é ensinado na Igreja Católica Apostólica Romana, que é ensinado na CBB, que é ensinado nos Mormons, que é ensinado em várias outras denominações, né? Mas tem algumas que é mais forte. Quanto mais tradicional, quanto mais antiga, mais eles têm isso, né? Muitas denominações ensinam aos membros, né, que aquela denominação, ela é a única, que ela é a menina dos olhos de Deus, que se você sair dali, você está saindo do caminho de Deus, como é muito usado hoje em dia. Eu vejo muitas pessoas usando essa expressão de forma errada. A pessoa se retirou da denominação e a pessoa diz assim, saiu dos caminhos de Deus.
deixou a presença de Deus. A presença de Deus não é, aquele local, não é aquele momento de culto. A presença de Deus é a comunhão entre você e Deus, onde muitas das vezes muitas pessoas estão afastadas da presença de Deus, mas acham que ir a um local já é o bastante, né? Então, a visão é distorcida do que de fato importa. No ano de 2016, eu comecei a pensar, não posso deixar meu esposo fora do caminho da verdade, né? Que era assim que a gente conhecia, né? A gente começou a frequentar junto, depois ele se tornou membro juntamente comigo da denominação. A gente começou novamente ali a frequentar, mas não queríamos cargos, nós só queríamos ficar sentados no nosso lugar, porque eu já conhecia todo o sistema, eu já conhecia como é que era, né? Quando eu sempre dizia isso pro meu esposo, olha, amor, você vai entrar, no começo vai ser aquela bajulação, vai ser aquele sorriso, mas depois tudo isso vai se apagar. Estou te informando para você não se assustar depois e você não sentir aquele choque. E é assim que é. Eles querem te pegar para ser membro, é assim que é ensinado. Muitas pessoas aprendem essa coisa errada, né, de tratar a pessoa como um simples objeto para o tanque. Depois que ele sai do tanque, ele não tem mais ali... a pessoa simplesmente parece que fica invisível, né? Não estou falando aqui que você tem que ficar bajulando ou ser bajulado. O que eu estou falando aqui é que muitas das vezes a falta de amor, a falta de empatia, a falta de respeito, ela some depois do mergulho do tanque. A não ser que você faça parte de uma panelinha, de uma facção, né? Porque dentro das denominações também existem as facções, onde existem as guerrinhas, né? As disputas, essas coisas ridículas que os homens passam a ter. Depois que eu retornei, eu não queria mais esse negócio. Antes da gente batizar, eu e meu esposo, a gente ia fazer visita, a gente ia entregar panfleto no hospital, porque a gente tinha isso com a gente. Não é uma questão de denominação, é uma questão de representar Deus, de realmente seguir o que o Evangelho diz, anunciar as boas novas, né? Dar ânimo aos que estão caídos. É isso que nós devemos fazer, mas tudo isso é muito distorcido, tudo isso passa muito a ficar de forma incorreta, quando a pessoa vai para uma denominação. Daí veio essa situação aí no mundo, que eu não gosto de dizer a palavra, porque para mim tem outra palavra, né? Tem outro termo, né? Trancou-se tudo. E aí foi nessa época em que Deus ele foi abrindo os meus olhos, não dentro lá da denominação, mas agora nessa busca cada vez mais a Ele, a história da igreja primitiva, a história do protestantismo, a história do catolicismo, assuntos também sociais, né, que a gente está envolvido numa questão social, somos sociedade, vivemos pessoas com pessoas, então a gente tem que entender também esse contexto, a luta pelo poder de homens contra homens, né? Então a gente tem que ver todas essas coisas. A gente está inserido num mundo onde o pecado ele corrói corrói as intenções, né? As boas intenções do homem, né? Corrói a adoração, né, a Deus. Então nisso, cada vez mais buscando, a gente foi abrindo os nossos olhos, né? A gente foi percebendo que não era do jeito como falavam, né? Que as denominações, elas foram coisas inventadas, né? É bom, porque quando você congrega junto com o outro, como era na igreja primitiva, que as pessoas congregavam, tinha a liberdade de estar ali adorando junto, mas não existia uma placa. Eu não precisava defender uma placa, você não precisava defender a placa da sua denominação. Todo mundo somente se unia com o propósito de entoar louvores a Deus e estudar a palavra de Deus. Era somente isso, não tinha nada além disso. Mas depois o maligno, ele institui as coisas, ele passa a instituir, ele passa a legalizar certos tipos de coisas para que o poder que rege esse mundo, ele possa monitorar melhor, né? Monitorar melhor certas coisas. Então, ele passa a exigir a institucionalização de certas coisas. E as pessoas obedecem, né? Que foi, menino? A gente foi abrindo os nossos olhos, simplesmente isso. Foi isso que aconteceu. A gente entendeu que não existe isso, essa questão de denominação.
sabe? Que eu não preciso pertencer a uma denominação para ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Foi isso que a gente entendeu. Simplesmente isso, que para muitas pessoas é um absurdo, soa como heresia, né? Porque as pessoas elas aprenderam que igreja é uma placa, mas igreja não é isso. Igreja é quando você aceita Cristo, então você faz parte da igreja de Cristo. Mas infelizmente, para que eu possa ser batizado, eu tenho que buscar o pastor de uma denominação, porque as pessoas já não foram mais ordenadas por Deus, elas já não tem mais esse embasamento do próprio Deus, né? Essa autorização do próprio Deus, elas têm que ter uma autorização humana, né? Que vem de outra autorização, que vem de uma autorização maior e assim por diante. Então, não existe mais isso, né? De ser instituído por Deus, mas instituído pelos homens, pelos pais da igreja, como muitas pessoas falam. Então, é isso que hoje as pessoas entendem por igreja, pertencer a uma denominação, sendo que não é isso. Pertencer a uma igreja é pertencer ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele não é suportado por uma estrutura física, ele não é emplacado pelo um cartório humano. Não tem como ele ser registrado no cartório humano. Ele é registrado no céu. Nasce no céu, ele é registrado no céu, quando você se deixa ser lavado pelo sangue de Cristo. Então isso é ser a igreja de Cristo. E outra coisa também, né, que muitas pessoas acham que você estar fora de uma denominação te dá o direito de você sair pecando, sair fazendo tudo. Aí é uma pessoa que não entendeu quem é Cristo. Porque quando você entende quem é Cristo, você respeita a Cristo. É viver debaixo do senhorio de Cristo. Então, muitas pessoas dizem assim, é só uma desculpa para fazer o que quer no mundo. Não, tem muita gente que vive dentro das denominações e vive adulterando, vive roubando, vive enganando, né? Vive transgredindo as leis de Deus, né? Como um todo. A questão aqui não é estar ali ou estar acolá. A questão aqui é respeitar o Senhor das nossas vidas, que é Cristo. Entendemos isso? Foi uma coisa que a gente foi entendendo com o passar do tempo. Não é que ele jogou na minha cabeça ou eu joguei na cabeça dele. É porque a gente foi aprendendo, a gente foi entendendo isso. Então a gente foi percebendo que essa necessidade de estar numa denominação, isso já não existia mais. A gente já ia ali pela necessidade de estar com os nossos irmãos. As denominações não são instituições dadas por Deus, né? Então, quando você passa aí naquele lugar que você vai pregar determinado tipo de assunto, uma verdade do dízimo mesmo, você não pode mais ser chamado para pregar, entendeu? Porque você vai ter a necessidade de falar sobre certas verdades. Você não vai poder ir lá na frente e dizer assim, olha, todas as denominações estão ligadas à grande meretriz, incluindo essa, a IARD. Então, e vai ser um escândalo. Então, você tem que entender que aquele lugar já não é mais o seu, porque você tem que respeitar, tá entendendo? Você não pode falar uma coisa ali dentro que aquela pessoa não vai aceitar, porque se tipo, você já não podia falar sobre vacinas ali, sobre políticas, sobre a ligação do Vaticano, consequentemente também a ligação do Vaticano com a própria IARD, você não vai poder pregar isso mais, entendeu? Então você tem que entender que aquele lugar não é mais o seu. Você tem que se retirar dali. Então, acabou para você aquele tempo. Muitas pessoas que, vamos para tal canto, você não tem que ir só para cantar. Só que você é um estranho naquele lugar. Você é um estranho porque as pessoas estão acostumadas a te ver pregando, a te ver cantando, e quando elas te veem ali sentada, elas querem questionar, elas querem saber. E se você for falar isso para elas, você vai ser um louco, um herege. Se você é da sua própria família, quem dirá para os que não são da sua própria família, né? Porque muitos dos meus parentes, muitas pessoas da minha família são da IARD. E eu acredito que para eles isso é uma loucura. Eu sou uma espécie de herege, uma pessoa louca, né? Simplesmente porque eu quero viver uma verdade que eu aprendi. E eu não me importo com o que a pessoa pensa de mim. Eu me importo com o que Deus pensa de mim. Entendeu? Eu não estou aqui para defender placa.
Eu nunca estive aqui para defender placa nenhuma e agora é que eu não vou defender mesmo, depois que eu descobri dentro da palavra de Deus que todas as denominações, eu vou sempre frisar isso, todas as denominações, hoje eu entendo que todas as denominações, todas as instituições estão ligadas ao Vaticano. Então, você que está aí dentro da IARJ, está se achando porque a Assembleia é a filha da prostituta, da grande meretriz. A Batista é filha da grande meretriz. Nós somos os verdadeiros guardadores dos mandamentos de Deus. Você está bem enganado, meu irmão, porque você também está inserido dentro do sistema babilônico, assim como eu também já estive inserido no sistema babilônico e achava que não, que era a igreja remanescente e tudo mais. Entendo que Deus estava querendo me revelar uma verdade. E a verdade era que nós não devemos nos corromper com essas mulheres. Que mulheres? As filhas da grande prostituta. Todas que nasceram do protestantismo. Ah, mas a IARJ não nasceu do protestantismo. Nasceu sim. Nasceu sim do protestantismo e estão todas ligadas. E não somente ligada com questão de Vaticano, existe ligação com questão de tal da maçonaria. Existem muitas ligações que muitas das vezes você não quer deixar os seus olhos ser abertos. Porque você foi ensinado, assim como eu, né? Que tudo aquilo era tudo muito maravilhoso, que ali era a verdade. E que era assim, que era a verdade e pronto. Você não tem que questionar. Você não tem que ficar questionando, sabe? Você não tem que ir atrás de certos tipos de coisas, porque depois você vai ficar alienado. Você vai voar com todo o tempo, todo o vento de doutrina. É assim que é ensinado, não somente na IARJ, mas em muitas outras denominações. Eu lembro, né, que certa vez a minha irmã falou, né, para mim que foi fazer uma doação de livros numa semana que estava tendo da família, se eu não me engano. Estava tendo essa semana da família na congregação e ali ela foi doar uns livros do ministro Cláudio Duarte, né? E uma pessoa disse para ela que não era livro da IARJ, que só era para dar livros da IARJ, né? Então você já vê a alienação da pessoa. Ela não tem a liberdade, sabe, de ver coisas, ela não pode ela mesma ler uma coisa e provar se realmente aquilo... Não, eu estou comprovando dentro da Bíblia que isso aqui não é de Deus. Não, eu estou comprovando dentro da Bíblia que é de Deus. Ela não teve a liberdade. Nós também temos que ter essa liberdade. Denominações, elas alienam as pessoas. As pessoas ficam tão alienadas, sabe? Tudo delas tem que ser o ministro tal que tem que respaldar. Como a IARJ, ela tem muito essa potência, né? Não, o ministro tal tem que falar, o teólogo tal, o historiador tal, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar sobre a questão do dízimo para uma pessoa, ela pulou, ela disse assim, então quer dizer que o historiador tal está errado, quer dizer que tudo que esses homens, quer dizer que você que é uma pessoa sem estudo, você está errado, né? Era isso que a pessoa, você está querendo me dizer que você, né, você, sua pé rapada sem estudo, você está querendo me dizer que o teólogo tal, que o historiador tal, não está falando a verdade. Era como se ela quisesse dizer aquilo, só que ela não falou com a boca dela, né? Ela não falou com a boca dela. Essa pessoa, a expressão dela era isso que ela queria dizer. E eu, claro que eu entendi o recado. Esse é o motivo pelo qual nós não frequentamos mais a IARJ, porque nós não nos encontramos mais nesse ambiente, nós não compactuamos mais com questão de denominações. Me sinto livre para falar agora, né, sobre muitas coisas que antes eu não conseguia falar, né? E coisas que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo com o passar do tempo, verdades que eu fui entendendo e que muitas das vezes a gente fica preso naquilo dali, porque é uma chantagem. Eu lembro que é uma chantagem tão grande que muitas pessoas fazem, que uma das últimas vezes que eu fui pregar, uma das últimas vezes, porque depois disso eu acho que eu preguei mais umas 2 vezes, eu acho que foi 3 vezes. Mas essa vez quando eu fui pregar, eu não sabia do que estava acontecendo, né? Eu cheguei para pregar nesse lugar e eu só vi as caras
inchadas, porque eram caras de bolacha, né? Pareciam umas bolachas assim bem redondas e chateadas, assim, que era aquele desejo assim, tipo de me pegar no pescoço e fazer que nem o Simpson faz com o filho dele, né? O Bart Simpson, né? Assim, pegar assim pelo pescoço, né? E ali eu preguei e tudo mais. Depois eu fiquei sabendo, né, que houve uma confusão, de que não era para eu pregar, porque eu não devolvia dízimo, meu esposo não devolvia dízimo, nós éramos indignos de pregar, nós éramos indignos de estar naquele altar. E eu não sabia de nada daquilo, né, que estava acontecendo. E aí eu disse, gente, a pessoa que nós estávamos frequentando, a Iardia, onde nós estávamos frequentando, essa pessoa nem chegou para nós para saber de nada, para perguntar nada a nós, por que nós não colocávamos mais questão dízimo, né, lá. E essa pessoa também mentiu, né, dizendo que nós não dávamos mais nada. Ele não viu. Você não precisa colocar nada escrito num papel para provar. Se um ato é para Deus, você não tem que estar provando para os homens. Você simplesmente solta a sua oferta ali dentro. Você não tem que estar provando nada, mas você tem que ser vigiado. Você tem que colocar ali o valor naquele papel para você ser vigiado, para saber quanto que você dá, quanto que você tem, o serviço que você faz para analisar com outra pessoa. Se você trabalha numa empresa que outra pessoa trabalha e aquela pessoa recebe tanto e você não está devolvendo aquilo, então você está roubando. Então é por isso que é escrito ali, é tudo destinado, não é por uma questão de organização, não é porque um membro tem tudo detalhado ali, nós somos fiéis, nós somos organizados, tudo isso é mentira. As pessoas é que não prestam atenção no que eles estão vivendo nesses determinados tipos de ambiente. Então, aquelas pessoas fizeram aquela confusão ali e tudo mais, né? E queriam me barrar e tudo mais. Então, desde esse tempo, a gente já vinha frequentando por respeito àquelas pessoas, porque a gente gostava de conviver com os nossos irmãos, porque congregar é muito bom. Congregar com os nossos irmãos é maravilhoso. Mas quando você vê que aquelas pessoas, elas vivem debaixo de um regimento, é uma casa, a denominação é como se fosse uma casa. Não é sua casa. Você não pode fazer além do que eles te dizem. Você não pode falar além do que eles te dizem. Então, você tem que entender que você incomoda. Então, como diz o ditado, os incomodados que se retirem. Então, a gente entendeu que não dava para conviver mais, né? Não dava para conviver mais pelo amor aos irmãos, pela empatia, pelo prazer de estar ali, pelo respeito de estar ali congregando junto. Porque ali envolvia muitas coisas, envolvia que eram donos, né? Eles têm um dono, a congregação tem um dono, né? Então, na maioria das vezes, esse dono não é Cristo. Esse dono é o fundador, é os que vêm ali sendo presidentes, diretores e tudo mais. Esse tipo aí de classe de hierarquias, como eles falam, né? Então, a gente foi entendendo isso. E aí, nessa confusão que a gente teve, foi a gota d'água. A gente só percebeu que a gente estava num ambiente que não era mais pra gente, entendeu? A gente já vinha há muito tempo sustentando aquela situação porque a gente gostava de estar com os irmãos. Mas aí foi o ponto final. Para estar aqui, você tem que pagar, entendeu? Para louvar, você tem que pagar. Então, não é só você gostar de estar com seus irmãos, não é você ter o prazer de pregar, não é você ter o chamado de Deus para pregar ou para cantar. Você tem que pagar, entendeu? Então, se você não compactua com o pagamento mensal, você cai fora. Mesmo que você, que nem no meu caso, eu nem trabalhar eu não trabalhava, eu nem recebia dinheiro e eles estavam me cobrando dízimo, né? Então, foi a coisa mais absurda que existia, né? Então, a gente só percebeu que a gente estava num ambiente que não era mais pra gente, entendeu? Então, a gente resolveu que a gente tinha que sair dali, tinha que respeitar eles, é a denominação deles, eles quem mandam, e as pessoas que querem estar lá, que querem se sujeitar ainda a esse tipo de andamento, é entre eles e Deus, entendeu? Claro que aqui eu vou continuar falando, eu vou continuar
pregando aquilo que Deus vai me ensinando, e mesmo que incomode a muitas pessoas, eu vou continuar falando. Mesmo que venham aqui criticar e tudo mais, mas eu vou continuar falando, porque Deus me deu essa oportunidade. Então esse é o motivo pelo qual nós não frequentamos mais a IARD e nem temos intenção de frequentar mais nenhuma denominação, porque entendemos que todas as denominações fazem parte do sistema babilônico. Continuamos sendo a mesma pessoa que anda no caminho de Deus, mas claro que para alguns não somos, né? Mas isso não importa. Nós entendemos que não precisamos estar dentro de uma denominação para sermos considerados filhas e filhos de Deus, ou mesmo para chegar até o céu, porque o meio pelo qual nós chegamos ao céu é através de Cristo Jesus. Eu sou livre como eu sempre fui, através do sangue de Cristo, como Paulo disse, vocês foram salvos e foram libertos, não para serem escravizados novamente. Então Paulo faz esse alerta, né? E é assim também que a gente pensa, né? E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.